Bomba, continua ainda, né, a queda de braço aí do Congresso contra o STF, neste caso, para realmente mostrar quem é que manda nas leis do país, né? O Congresso aí, com o senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma resposta ao STF, né, na última comissão. Eu vou trazer essas notícias aqui. Também vou falar sobre Netanyahu na guerra entre Hamas e Israel, em que ele diz aí sobre um possível cessar-fogo para acabar com o conflito. E o governo Dória, quem diria, desviou aí alguns milhões, diz jornal. Eu vou trazer tudo isso e muito mais aqui. Eu peço para você deixar o like, compartilhar e, por favor, se inscreva no canal e confira se você ainda está inscrito aqui. O canal está crescendo muito e eu dependo muito de você para que alcance esse vídeo o máximo de pessoas. Vamos então para a primeira matéria. A resposta de Pacheco ao STF, que pode mudar o rumo do país, o combate às drogas no país. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado, realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater a PEC 4523, que altera o artigo 5º da Constituição Federal para criminalizar o posse e porte de entorpecentes, drogas e afins, autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e trata-se de uma resposta prévia ao julgamento em curso pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de criminalizar a conduta. Na audiência, os expositores apontaram os riscos de descriminalização do porte de drogas para o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e proibição total do porte de qualquer droga é importante, porque a dependência pode causar vários tipos de doenças físicas e psicológicas em pessoas de qualquer idade. Segundo o psiquiatra, a eventual descriminalização da maconha pode provocar uma epidemia igual a causada pelo tabaco até hoje. Ele cita que os 8 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo vítimas do tabagismo, inclusive pelo fumo passivo. No Brasil, apontou que são 443 mortes diárias devido ao vício em cigarro. Então, o que ele quer dizer aqui é que não são somente aqueles fumantes que vêm a falecer, também aqueles que vivem com fumantes, ou seja, o fumante passivo, aquele que não fuma, mas todo o tempo está cheirando aquela fumaça que eu tenho nojo de cigarro. Também apoiaram a aprovação da PEC o promotor José Teodoro Corrêa de Carvalho, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Ramos Laranjeira, ou seja, não foi qualquer um, não foi um Zé Mané que foi lá, né, na CCJ falar e discutir sobre esses assuntos, foram professores, né, pessoas com doutorado, não foi qualquer Zé Mané. Por outro lado, a coordenadora da Comissão de Política Criminal de Associação Nacional das Defensores e Defensoras Públicas, Lúcia Helena Silva Barros, criticou a PEC ao alegar que poderá sobrecarregar ainda mais o sistema prisional, que, segundo ela, está sobrecarregado há anos em virtude do grande encarceramento de pequenos vendedores de drogas, em sua maioria pessoas pobres e negras. Aí ela aproveitou para dar uma lacrada aí, como sempre, né? E nós sabemos que o problema não são as penitenciárias lotadas. O problema é o pouco de penitenciárias que tem no Brasil, né? Deveriam se construir mais para caber mais. Porque quanto mais bandido, ladrão, traficante, vendedor desses produtos que acabam com famílias dentro da cadeia, é melhor. Pode estar com o que for, as gramas que for. Foi pego, tem que ir encarcerado, tá? Essa é uma opinião minha, não só minha, mas de todos os conservadores do Brasil, pessoas de bem, ou pessoas que já tiveram a sua família destruída pelas drogas, que não deve ser o caso de alguns togados, né, lá no STF. Nunca tiveram a família destruída pelas drogas. E se caso tiver, tem dinheiro suficiente para manter o vício, né? Caso que não acontece na casa da Dona Maria ou do seu João, que vive, né, ali na favela, e que não tem dinheiro, às vezes, para comprar comida. E aí o cara começa a vender as coisas de dentro de casa, destrói a família, às vezes tira a vida do próprio pai e da mãe para usar isso aí. Mas é isso, né? Eles estão preocupados com o encarceramento de indivíduos que vendem pouca quantidade. Olha, tomem vergonha na cara de vocês. Tomem vergonha na cara de vocês.
vocês ainda vão pagar muito, muito, muito por aquilo que vocês defendem de ruim no mundo. Sabe, a justiça de Deus não falha. Vamos para a próxima matéria. Agora, Netanyahu dá ultimato para um possível cessar-fogo no combate contra o Hamas. Então tá aqui, né, o Netanyahu, e vamos ver o que ele falou. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira, dia 3, que o governo israelense irá se opor a qualquer pausa no combate ao Hamas, enquanto todos os reféns não forem libertados. Então ele falou que sim, enquanto os reféns todos, tá, não foi só um ou dois, todos os reféns não forem libertados, não vai parar os ataques. Não vão parar os ataques. Ou os contra-ataques. Quem atacou primeiro, nós sabemos que foi o Hamas. Em uma breve declaração à nação, o premier também disse que continuará bloqueando a entrada de combustível em Gaza. Israel se opõe a um cessar-fogo temporário que não inclui a libertação de todos os reféns, disse Netanyahu. Israel não permite a entrada de combustível na faixa de Gaza e se opõe à transferência de fundos da faixa de Gaza, acrescentou. O pronunciamento foi realizado após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, defender a proposta de cessar-fogo temporário em Gaza para facilitar a entrega de suprimentos e garantir que eles cheguem aos necessitados. O exército de Israel calcula cerca de 240 reféns ainda estejam sob o poder do grupo terrorista em Gaza. E aí, eu venho a você, que me acompanha sempre, em todos os vídeos, em todas as lives. Você concorda com o posicionamento de Netanyahu? Não deve ter cessar-fogo até que eles libertem até o último refém que está em Gaza? O que vocês acham? Israel deveria continuar com o contra-ataque ou deve parar neste momento, né? Até pelos reféns que estão lá. Coloque a sua opinião, está aqui. Coloque a sua opinião aqui embaixo, que eu vou deixar um coraçãozinho para você aí, tá bom? Precisamos saber. Vamos então correndo para a próxima matéria, que olha só, quem diria, hein? Governo Dória desviou 40 bilhões de reais da educação para bancar aposentadorias de servidores, diz jornal. Vamos ver qual jornal foi que disse isso aí. Mas olha só que engraçado, né? Todos os traíras do presidente Bolsonaro, todos aqueles que se elegeram nas costas de Bolsonaro, segurando em Bolsonaro e depois o traíram, todos esses estão caindo na malha fina. Todos esses têm alguma coisa tenebrosa a esconder. E que quando estavam no poder, queriam que Bolsonaro passasse a mão ou escondesse. E que hoje está sendo revelado. É o que eu digo para vocês. A justiça de Deus não falha. Não falha. E o calcinha apertada, olha só. Quem diria? Desviando 40 bilhões de reais. Vamos entender a matéria. Durante a gestão João Dória, o governo de São Paulo desviou quase 40 bilhões originalmente destinados à educação para cobrir o déficit da Previdência de servidores educacionais. Segundo o Metrópolis, esse montante representa uma redução dos recursos designados para manutenção e desenvolvimento do ensino público no período entre 2018 e 2022, ajustado de acordo com a inflação. Somente no decorrer deste ano, entre janeiro e agosto, mais de 9 bilhões originalmente alocados para a educação foram realocados para despesas previdenciárias. O orçamento da educação está agora no centro de uma proposta de emenda à Constituição, enviada à Assembleia Legislativa pelo secretário de Projeto de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De acordo com a Constituição Estadual, o governo deve alocar no mínimo 30% da receita líquida com impostos para o ensino público, ultrapassando a exigência estabelecida pela Constituição Federal de 25% da arrecadação destinada à educação. A proposta de Tarcísio é criar uma medida legal que permita transferir os 5% extras da educação para a área da saúde, quando o governo considerar apropriado. Isso aqui que é um governador, tá? No entanto, a medida tem gerado críticas de especialistas em educação que enfatizam a ausência de recursos na área que condenam a falta de cumprimento do piso estadual. Em 2000, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa, uma CPI,
já havia identificado que percentual mínimo de 30% destinado à educação não estava sendo respeitado. O relatório final da comissão apontou que as despesas com educação eram indevidas, infladas pelas despesas previdenciárias, violando as leis federais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que os recursos devem ser utilizados para despesas como salários de professores, aquisição de materiais didáticos e manutenção de equipamentos, sem mencionar o uso de recursos para despesas previdenciárias. Desde 2018, o governo de São Paulo se respalda em uma lei estadual aprovada durante o mandato do então governador Márcio França, para justificar o desvio de recursos. Essa lei permite que o governo utilize parcelas excedentes aos 25% exigidos pela Constituição Federal para as despesas necessárias ao equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário. Em 2020, a PGR questionou a constitucionalidade da lei estadual no STF. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, já declarou sua posição à manobra, mas o julgamento ainda não foi concluído. O STF já havia declarado inconstitucional outra lei estadual de 2007 que permitiu o uso de recursos da educação para cobrir déficits previdenciários. Será que nosso querido calcinha apertada apertou mais as suas calças agora? Será que está sendo sufocado? Será que estão descobrindo falcatruas? Olha, nesse caso ele desviou de um departamento para outro departamento para cobrir déficit de outro departamento, para não aparecer déficit do governo dele. Eu acho que isso aí é uma manobra ilegal, pelo que nós lemos aqui. Então vamos esperar, né, as próximas matérias sobre isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês com certeza. Peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, compartilha muito, eu preciso que esse vídeo alcance o máximo de pessoas para que a gente distribua a verdade no país. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Antes de terminar, tem 2 vídeos aqui na tela, me ajude a fazer com que meu outro canal cresça. É um outro projeto que eu tenho, que eu falo de cultura pop e alerto vocês sobre lacração e sobre os filmes que vocês podem assistir nos cinemas e em sua casa com a sua família tranquilamente. Chama-se Canal Geração Raiz. Tá aqui os 2 vídeos, só clicar em um deles, tá bom? Inclusive, esse aqui é o mais novo, o mais recente, que a Xuxa, o filme da Xuxa novo nos cinemas, fracassou. Então confere lá. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.